Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live imersão da Jornada Bíblica, hoje dia 20 de junho de 2020. Todos os que estão entrando aqui, eu já quero dar os bons dias, quero aproveitar, já que hoje é a imersão, dá tempo de falar um pouquinho com vocês, o Fernando, o Ayrton, a Luciene, Nazaré já entrou aqui também, a Lica. Quem mais aqui? A Valéria entrou. Shalom, Shabbat Shalom. Estamos no sábado do Senhor, podendo usufruir desse tempo na presença de Deus. Bom dia, Marilza. Bom dia, Daiane. Bom dia, Mário. Que bom nós podemos estar juntos aqui nessa manhã e com certeza Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Sábado é dia de imersão, sábado é dia de fecharmos mais um assunto daquilo que estamos falando a respeito do nosso estudo na Bíblia, do nosso estudo nas Escrituras. Amém? Bom dia, Antônio Carlos, Carmen. Quem mais entrou aqui? A Rosiane Faria também entrou. Bom dia. Juvencio Moscato entrou. Maria Cecília. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, pela disposição de vocês em desejarem receber mais de Deus, aprender mais de Deus. A Isabelle Pasquinelli também já está aqui com a gente. Vamos fixar já o comentário aqui, ó. Jornada Bíblica, o Vale de Ossos Secos. E sábado é sempre um pouco mais denso de conteúdo. A gente fecha aquilo que foi sendo falado durante toda a semana. A Helena está conosco aqui já, Dr. Paulo Grimaldi também, Alexandre Soares. E aí, Ale, você está no trabalho ou está em casa hoje? A paz, meu querido. Está trabalhando ou está em casa? Sábado você sabe que eu fico um pouquinho mais entusiasmado que os outros dias, né? Porque a imersão ela nos leva a uma dimensão maior, a um entendimento maior de tudo aquilo que já foi falado durante a semana e compartilhado. E o Vale dos Ossos Secos tem sido um estudo muito especial, porque ele nos dá vários elementos bíblicos que são extremamente importantes para o conhecimento, para o entendimento, para a revelação, não é verdade? Então eu estou só dando aqui mais 2 minutinhos, já bastante gente já entrou, está entrando agora a Maria Estela também, a Raquel, a Cirlei. Que Deus abençoe todos vocês e vocês possam nesse dia serem ricamente abençoados pelo Senhor. Amém? Quero só fazer uma oração aqui, pastora Fernanda também entrando agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Sabemos que o que o Senhor tem é o melhor para nós, porque o Senhor tem sempre separado aquilo que está no teu coração. Dependemos totalmente de ti e sabemos que do Senhor promove sabedoria, conhecimento, revelação, entendimento e impacto para uma mudança. Temos a certeza, Pai, que seremos nessa manhã também poderosamente impactados no Senhor. Por isso tem liberdade, Espírito Santo, de nos ministrar. Tem liberdade de agir nas nossas vidas. Nós, Pai, cobertos com o teu sangue, entendemos que a partir do Senhor vem a novidade. Por isso, Senhor, abençoa-nos com a tua novidade neste sábado, neste Shabat, nesse momento em que podemos, Senhor Jesus, elevar as nossas vozes ao Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não é Deus surdo para que não ouça, nem tem a mão encolhida para que não possa remir. E obrigado porque somos os teus remidos, salvos pela obra de redenção da cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque sabemos que esta manhã, Pai, não será mais uma manhã de sábado, mas será o momento que o Senhor preparou para que sejamos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Bom dia a todos. Mais uma vez quero agradecer a presença, tem mais gente entrando, Lucélia, João, Sônia, Tati Calisto, Regina Martelli, tantos alunos, Felipe Camargo, bom dia, Shabbat Shalom, Everera Hashem,
a todos vocês, ok? Tenho certeza que seremos todos muito abençoados aqui nessa manhã. Vocês têm sido muito fiéis, a participação no grupo do Telegram de vocês tem sido espetacular. Você sabe que eu anoto tudo ali, porque acaba me acrescentando bastante também. Então, é muito bom. Ó, quem está desde cedo aqui comigo hoje, porque quando é imersão ela vem cedinho aqui, é a Suri, ó. A Suri tá aqui cedinho. Ah, eu aqui. Com essa cara de sono, ó, tá meio amassada de sono aqui, ó. Ela falou que vai ficar a imersão toda no meu colo. Imagino que sim. Amém? Então é isso, queridos. Bom, vamos lá, vamos dar sequência. Valéria, Deus abençoe sua vida também. Valéria Falciano também gosta muito de cachorro, né, Valéria? Então vamos lá. Bom, o Vale de Ossos Secos, para quem não imaginava o que seria, desejava, mas não imaginava o que seria esse estudo, eu acredito que já foi surpreendido. Eu fui surpreendido. Por quê? Porque o Vale dos Ossos Secos não é um texto desconhecido, né? Então, lógico, quando você parte para um texto desconhecido, aquilo tende a falar muito com você, porque vem uma novidade, vem algo que você não espera, vem algo que é além do conhecimento básico, então aquilo realmente mexe com você. Porém, o que tem sido a cerne dessa jornada bíblica? Tem sido Deus nos mostrar que há muito mais nas Escrituras do que nós temos realmente visto. Por quê? Porque há uma tendência do ser humano em fazer uma leitura, vamos dizer assim, parcial e até superficial da Bíblia. Lembra que nós temos falado desde o começo, e eu quero voltar aqui, desde o começo a respeito da jornada bíblica, de que a Bíblia ela é um livro histórico, isso não pode ser desprezado. O que traz credibilidade para a Bíblia é que ela é comprovada historicamente, ok? Eu estava comentando, eu fiz uma live ontem junto com o Juliano Raimo e a gente estava falando sobre autogerenciamento e eu falei a respeito, a minha parte naquela live que fala viver um propósito, eu falei a respeito, trazer o contexto bíblico para o assunto que a gente está falando. E eu falei a respeito de José. E você sabe que José, filho de Jacó, que vendido pelos irmãos, foi para o Egito. É uma história que nós vamos ter que estudar aqui, porque ela é fascinante, né? José, ele é um personagem comprovado pela história. Do Antigo Testamento, ou dos patriarcas, ele é um personagem, ou uma personagem, porque personagem ele não tem gênero, a palavra personagem não tem gênero, ele é comprovado pela história, ok? Registros egípcios falam a respeito da vida de José. E a Bíblia fala a respeito da vida de José. Então a Bíblia ela tem o conteúdo histórico dela tão comprovado quanto qualquer outro livro, de qualquer outra nação, de qualquer outra história. Então a Bíblia ela é lida como um livro histórico, ela é lida como um livro de conhecimento, ok? Provérbios bíblicos são usados, só para você ter uma ideia, em praticamente todas as religiões do mundo. Gandhi cita provérbios bíblicos, Buda cita provérbios bíblicos, Krishna cita provérbios bíblicos, ok? Então a gente vê que é um livro de extremo conhecimento, de influência na sociedade e no mundo. Também é um livro
de revelação. Aí é fato, eu não preciso te falar, porque a tua vida cristã é comprovada pela revelação do que a Bíblia nos trouxe. A transformação da tua vida, a transformação da minha vida é comprovada pelas Escrituras. E nós acrescentamos isso, para mim tem sido show, tem sido lindo, é também um livro poético, ok? E por que eu estou falando isso? Porque quando nos aprofundamos nesse entendimento de como estudar as Escrituras, somos surpreendidos pelas Escrituras. Kardec, inclusive, Nazaré, a doutora Nazaré citou Kardec, ele simplesmente distorce a Bíblia, é a única coisa que ele faz. Tanto que é chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A primeira folha da Bíblia de Kardec, do kardecismo, está lá. Fatos inspirados na Bíblia. Né? Histórias inspiradas na Bíblia. Então a gente vê que é exatamente baseado no contexto histórico, no contexto conhecimento, no contexto revelação trazido pelas Escrituras. Então, é importante que a gente tenha agora um desenvolvimento de leitura bíblica correta, porque isso traz de uma história, seja ela conhecida ou não, traz muito conhecimento e revelação para os dias atuais. Então a gente jamais imaginou que uma história como o Vale dos Ossos Secos, que a gente já ouviu, talvez inúmeras pregações, fosse gerar tanto conhecimento e tanta revelação como tivemos esta semana. Tantos elementos nos levando a entendimento e até transformação pessoal através de um único texto, ok? E hoje nós vamos fechar esse estudo falando sobre o vale, porque teve gente que deve ter ficado assim a semana, meu Deus, quando é que a gente vai ler o texto do Vale dos Ossos Secos? Porque até agora falamos de tudo menos do Vale dos Ossos Secos. Na verdade, nós estávamos nos preparando para entender o que vai ser falado, ok? Existe uma forma, que eu não digo que é a única, nem que é a melhor, nem que é a mais correta ou a menos correta de se ler a Bíblia, mas existe uma forma de desenvolvimento de estudo bíblico que o meu desejo é compartilhar isso com você. Mas eu lancei um desafio. E muitos têm tido êxito nesses desafios. Tem alguns alunos aqui que já conseguiram influenciar 2 a 3 alunos que se inscreveram essa semana na jornada bíblica. E eu quero saber qual vai ser o seu nível de influência em gerar novos alunos para a jornada bíblica. Porque daí eu vou compartilhar com vocês um vídeo aula de como eu desenvolvi o meu estudo bíblico, o que me leva muitas vezes a ter êxito em conhecimento, revelação e até influência, em fazer discípulos, influenciar vidas, em abençoar vidas, em nome de Jesus. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí, pega a tua Bíblia agora, abra em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, quantos estão desafiados nesta manhã a andar por um vale de ossos secos? Coloca suas mãozinhas aí, diga eu quero. Todos os que estão entrando ainda na aula, sejam muito bem-vindos. Fátima, Anselma acabou de entrar aqui, Pamela também. Se o teu marido está com você, se tua esposa está com você, teu filho está com você, escreve aí, ó, eu não estou sozinho, tem mais gente aqui comigo, para eu saber todo mundo que está participando dessa aula aqui junto conosco, ok? Thaís Sestaro, Deus te abençoe. Márcio Oliveira, não tinha citado ainda. Vamos lá, Lucélia, muito bom, muito bom. Vamos lá. Pastor Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. Luiz Borges também está aqui. Pepeu está aí, né, Pepeu? Glória a Deus. Daiane também aqui conosco. Muito bom. Acho que eu já falei a maioria. Se eu não falei teu nome ainda, daqui a pouco eu vou ver que você está
aqui comigo. Vamos lá. Abriu tua Bíblia, Rodrigo também, muito fiel, muito firme, muito comprometido aqui com as aulas. Andréia Medeiros, glória a Deus. Vamos lá. Ezequiel 37. Eu vou ler na King James atualizada, que é a versão que eu estou usando. Ok? A esposa do Mário também está junto. Pastora Lilian também está junto. Kelly Oliveira também. Glória a Deus. Eu vou ler na King James atualizada. Ok? Vamos lá. Versículo 1, Ezequiel 37, 1. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. E mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei peles sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora o Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses ossos, para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetize e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, o meu amado povo, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta a Eretz Israel, que quer dizer a terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Presta atenção agora. Então veio a mim, olha isso, esta palavra do Senhor orientando-me: ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela,
propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela: Reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os demais israelitas que moram nela. Agora, junta uma tabuinha a outra, para que se unam e formem um só pedaço de madeira em sua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem: não nos explicarás o que tudo isso significa? Tu lhes esclarecerá. Assim declara Yahvé, o eterno Deus: eis que tomarei a madeira de José. Lembra de José? Que representa sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras. Eu vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme e diante dos olhos do povo os 2 pedaços de madeira sobre os quais escrevestes, e prega-lhes: assim diz o soberano Yahvé: tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão 2 nações, tampouco estarão divididos em 2 reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e as suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum dos seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrei de todas as maneiras pelas quais apostataram. Lembra da apostasia? Da verdade. E sendo infiéis, me traíram. Eu mesmo os purifiquei, e assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, versículo 24, presta atenção nisso agora. Então, um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis, os meus princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e os meus estatutos. Viverão na terra que eu presenteei o meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e os constituirei o meu santuário, o templo entre eles para todo sempre. Assim, meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles, para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. Glória a Deus pela palavra. Só quem ama a palavra de Deus, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom dia a todos aqueles que entraram. Aqui agora nós lemos o texto de Ezequiel 37. Exatamente, Márcia. A gente consegue, porque nós estudamos alguns elementos anteriores e importantes. Quando a gente lê esse texto, a nossa visão ela se amplia. Então a Bíblia, ela é recheada de elementos e símbolos que, uma vez conhecidos, potencializam o nosso entendimento daquilo que está escrito. Amém? Então vamos lá, queridos. Vamos aqui. Eu coloquei uma enquete lá no meu story do Instagram. Eu não sei aqui quantos participaram, mas eu perguntei assim: a ida de Ezequiel, a experiência de Ezequiel no Vale de Ossos Secos,
foi uma experiência real, sim ou não? E aí o povo começou a escrever. Foi interessante que quase 100% colocou que foi uma experiência real, que realmente Ezequiel foi até o Vale de Ossos Secos. Foi uma experiência real ou uma visão espiritual, o Vale de Ossos Secos? Olha só, foi uma pergunta que eu deixei lá no Stories do Instagram. E ontem eu olhei lá, estava 95% que foi uma experiência real e 1%, porque era apenas um voto, que tinha sido uma experiência, não tinha sido uma experiência real. Esse um voto foi o meu voto. Foi o meu voto. Eu votei, lógico, de que não foi uma experiência real, mas foi uma visão espiritual, ok? E o que nos dá indício de que não foi uma experiência real? Foi uma visão espiritual. Primeiro, eu vou colocar algumas outras experiências aqui para a gente poder estudar. E depois você vai entender, o porquê de nós sabermos sempre na Bíblia se foi uma experiência espiritual, uma visão, ou se foi uma experiência real. Por exemplo, livro de Atos, capítulo 8, versículos 39 e 40, anota aí, está escrito assim: quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente tomou a Filipe. O eunuco não mais o viu, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades. Olha isso. Presta atenção. Atos 8, 39 e 40. A experiência de Filipe, que pregou para um eunuco, esse eunuco foi batizado, e aí nesse momento, quando terminou, saiu desse batismo, o Espírito tomou Filipe e levou para um lugar. Da mesma forma como lemos que o Espírito tomou a Ezequiel e levou para um vale de ossos secos, ok? Outra experiência, Mateus 4, versículo 5. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Uma passagem de Jesus quando foi para o deserto, levado pelo Espírito, e ali o diabo o tentou. Então no versículo 5 diz que o diabo conduziu a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Ok? Agora, o próprio Ezequiel, capítulo 3, versículos 14 e 15. O próprio versículo 3, versículos 14 e 15. Ezequiel 3, 14 e 15 diz assim: então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão de Yahvé sobre mim. Em seguida, parti e cheguei aos despatriados, que viviam em Tel Aviv, Tel Abib, junto ao rio Quebar, e passei 7 dias convivendo com eles, absolutamente pasmos com o que eu via e eu ouvia. Presta bem atenção no que Deus vai falar aqui conosco agora. Uma experiência real, queridos, ela tem interação, presta atenção nisso, lugares pré-definidos, nomes e resultados reais. Então existem experiências como essas 3 que eu li agora, em que as pessoas, elas são levadas pelo Espírito, sim, arrebatadas, elas saem de um lugar e aparecem em outro. Porém, essa experiência é real porque a Bíblia, ela cita nomes de lugares,
e ela cita interação naquele lugar. Veja só, nesse livro de Atos capítulo 8, versículo de 38 a 40, o que a gente vê? Que quando Filipe é tirado da presença do eunuco, ele aparece num lugar Azoto, um lugar chamado Azoto, indo para Cesareia. Ou seja, é um lugar específico, onde a Bíblia deixa claro que ali ele foi para um lugar que existia, para um lugar que é real, para um lugar que está dentro de uma geografia bíblica, que está dentro de um atlas, que está dentro de um mapa, ok? E ali ele começou a pregar o evangelho, ou seja, ele interagiu naquela situação. A mesma coisa em Mateus 4:5, aonde o diabo conduz Jesus à cidade santa, coloca ele no ponto mais alto do templo. Ou seja, leva ele para um lugar real, cita o lugar e interage. Fala, ó, se você se lançar daqui, se você pular daqui agora, anjos virão. Ainda que seja uma experiência sobrenatural, a interação, ela é real. Em Ezequiel 3, 14 e 15, a mesma coisa. Diz que o Espírito leva ele aonde? A Tel Aviv, a Quebar, e ele passa a conviver 7 dias com aquelas pessoas. Então o que a gente vê? Uma experiência real de pessoas que são tiradas de um lugar, levadas a outro lugar. Ela interage com aquelas pessoas levadas pelo Espírito de Deus. Então existem experiências reais de arrebatamento, de quando as pessoas são transladadas, são tiradas de um lugar e levadas para outro lugar. A Bíblia nos atesta que Deus é poderoso para nos levar a isso, ok? No caso dos vales dos ossos secos, é uma experiência espiritual, através do dom da visão. Por quê? Primeiro, não cita qual é o vale, ok? Diz que ele é levado a um vale, onde tem muitos ossos. Ok? É levado a um vale onde tem muitos ossos. Por exemplo, vamos dizer que seria uma cena real. Deveria estar então ali. Deus me levou, o Espírito do Senhor, a mão do Senhor que pesava sobre mim, me levou até um vale de ossos secos. Quando eu cheguei nesse vale, os ossos de um exército da guerra contra os filisteus estavam ali sequíssimos. Você entendeu que aí já faz relação com algo que é real, com algo que interagiu, com algo que aconteceu, mas não tem nada disso aqui. Não tem nada disso. Aqui é uma visão totalmente espiritual, ok? O profeta passou exatamente, poderia ser um campo de batalha, mas não cita. Lembra que a Valéria escreveu muito bem aqui, ó. Poderia ser um campo de batalha, sim, poderia, mas não cita. Não cita que é um campo de batalha. Cita que é um vale coberto com muitos ossos. Aí você vai falar assim, então Deus deu uma visão espiritual de algo que não era real? Sim, deu. Você quer ver um exemplo de uma outra visão totalmente espiritual? Pega sua Bíblia e abre aí em Atos capítulo 10. Abra agora aí, Atos capítulo 10, versículos de 9 a 16. Olha a base que Deus está nos dando para a gente entender o que aconteceu no Vale de Ossos Secos, queridos. Olha isso. Atos 10, versículos de 9 a 16. Diz assim, todos abriram? Vou dar alguns segundos para você abrir. No dia seguinte, Atos 10, de 9 a 16. Por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Apóstolo Pedro. Enquanto isso,
os homens vinham a caminho e já estavam próximos de Jope. Então, olha isso, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Olha isso, quantos aqui querem nessa manhã de imersão entrar num estado de completo êxtase? Então, viu o céu aberto. Viu o céu aberto. Olha isso. E algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e as aves do céu. E em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Olha isso. Em seguida, porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente ao céu. Veja só. Pedro teve uma visão espiritual. Um lençol foi colocado diante dele com todo tipo de animal, ok? Tanto os animais puros, que aos judeus era considerado carne pura para comer, quanto animais, segundo o judaísmo, era considerado impuro para comer. E aí a voz disse: Pedro, sacrifica, mata e come. E aí Pedro, dentro do seu contexto, né, de prática judaica, ele disse: não, eu nunca comi animal impuro, é agora que eu não vou comer. E a voz respondeu para ele: não consideres impuro o que Deus purificou. E aí, esse diálogo acontece 3 vezes. E aí o lençol volta para o céu. Perceba que o diálogo acontece, a visão acontece, ele vê de forma clara que são animais quadrúpedes, animais, tem toda uma cena, mas ele não interage, porque ele não come. Ele não come. Seria uma experiência real se ele pegasse e cortasse ali e comesse. Mas não. É uma experiência espiritual, baseado no quê? Numa visão que Deus deu para Pedro, que depois vem a se cumprir ali mais à frente, ok? Então, esses textos deixam bem claro que pessoas são arrebatadas por Deus, são levadas por Deus, tanto de forma real, e eu fico imaginando, queridos, aqui fica entre nós, que experiência deve ser essa, de Deus te tirar de um lugar e te levar para outro lugar, de forma física. Meu Deus do céu. Como é que deve ser isso? Como é que deve ser essa... Eu tô aqui em São Paulo e de repente eu aparecer na Grécia, em Atenas. É algo espetacular. Então isso acontece na Bíblia. Vimos aqui em Filipe, vimos aqui no próprio Ezequiel, passou. Então tanto Antigo quanto o Novo Testamento testificam essa experiência. Porém, existem algumas outras experiências que não são menos sobrenaturais, porém são experiências única e exclusivamente espirituais. E o Vale de Ossos Secos nos confirma, assim como Atos, capítulo 8, de que foi uma experiência espiritual, porque não há uma interação física. Ela é completamente baseada. Há uma voz, se ouve uma voz, então tanto Ezequiel quanto Pedro ouviram a voz, falaram com aquela voz, mas
dentro do contexto físico não houve interação. Pedro não comeu aqueles animais, assim como Ezequiel em nenhum momento interagiu com os ossos. Interagiu com os ossos. Então vamos lá. E por que é que eu estou falando isso? A pergunta é, o ponto de interrogação é, por que é que eu estou deixando claro aqui que existe... Daniela, exatamente, a Daniela colocou aqui, imagina a estrutura emocional para um arrebatamento físico. Se para um arrebatamento espiritual, onde Deus te tira do teu corpo ali, naquela experiência, naquele êxtase, onde você vê algo, onde Ele te mostra, onde você vê anjos, onde você vê pessoas, onde você vê pessoas conhecidas ou não, já é poderoso demais. Imagina quando o teu corpo é trasladado, quando o teu corpo é levado para outro lugar. Então, entenda. Agora, por que é que eu estou falando isso? Paulo em Damasco teve uma visão espiritual, ok? Paulo em Damasco teve uma visão espiritual que foi tão poderosa que fez com que ele e os homens que estivessem ao redor dele tivessem experiências pessoais físicas. Mas veja que foi uma visão espiritual a respeito de Cristo, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter clareza das experiências de Deus em nós. Porque todas elas, principalmente as espirituais, elas têm um propósito futuro. Anota isso e guarda. Precisamos ter clareza das experiências de Deus em nós, porque todas elas têm um propósito futuro. Foi por isso que nós, dentro dos elementos, vimos que o Etzem é uma essência dos ossos, é uma essência que manifesta propósito, que vai deixar legado, que vai gerar algo para a posteridade. Nós precisamos ter clareza, porque senão nós não vamos saber como interpretar e como nos comportar diante daquela experiência. Ok? Veja só, Tati, é uma segunda etapa. Ele já não está mais no Vale de Ossos Secos. É a consequência da visão do Vale de Ossos Secos. É a consequência. Nós vamos falar isso no final, ok? Você percebe que a visão do Vale dos Ossos Secos termina quando existe um exército muito numeroso ali. A partir daí, ele tem uma interação com Deus, que já não faz mais parte da visão do Vale dos Ossos Secos, mas é a consequência da visão do Vale dos Ossos Secos. Amém? Aí ele interage. Aí ele pegue uma madeira. Pegue. No Vale dos Ossos Secos ele não toca nos ossos, ele anda no meio dos ossos, ele anda ali ao redor dos ossos, né? Como se ele estivesse num lugar pré-determinado, mas totalmente numa visão espiritual. Ok? Então vamos lá. Você já reparou que tem pessoas às vezes que sonham com alguém em situações muito ruins? Aí quando você acorda, qual é o propósito daquele sonho? Qual é o propósito daquele sonho que muitas vezes nós sonhamos com alguém? Você compreende que é necessário a gente ter entendimento das coisas sobrenaturais? Eu já vi pessoas que tiveram um sonho ruim com alguém e no dia seguinte, desesperado, ligaram para essa pessoa e contaram todo o sonho e criaram uma confusão tão grande, porque criaram pavor, criaram terror. Boa, Kennedy. E às vezes, aquele sonho é só uma revelação intercessória tua, para que você pudesse interceder por aquela pessoa. Não estou falando o A ou B, o que você deve fazer. Mas se a gente não detectar qual é o tipo de experiência
espiritual que Deus nos está nos dando, dificilmente nós vamos saber qual é o propósito daquilo. Qual é o propósito daquilo? Você está compreendendo? Então, o que nós precisamos? Ter discernimento do que é que Deus está falando conosco. E você vai ver o porquê que Deus só revela para Ezequiel o que quer dizer aquela visão depois de toda a experiência. Porque se ele revelasse antes, era capaz de Ezequiel não ter a experiência que ele teve. Ok? Então vamos lá. O que Ezequiel viu? Um vale de milhares de ossos mirrados e secos. Em algumas traduções, ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. Ok? O que foi aquilo? A visão da morte, a visão da perda da essência, do Etzem, já falamos sobre isso, e de uma grande sepultura. Ou seja, uma imagem totalmente negativa. Agora presta atenção em algo. A Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que Deus usa imagens positivas para nos fazer sonhar e imagens negativas para nos desafiar. Printa a tela, anota isso, publica, porque isso acontece de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia ensina que Deus usa imagens positivas para nos fazer sonhar e imagens negativas para nos desafiar. Recebeu? Entendeu? Olha isso. Vamos para Gênesis 15, versículo 5. Gênesis 15, 5. Diz assim: Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e o orientou: olha para o céu e conta as estrelas se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. O que acontece em Gênesis 15, 5? Está lá um discurso, está lá uma conversa de Abraão com Deus. Deus falando assim: olha, o teu galardão, a tua recompensa, a tua herança, a tua vida será sobremodo abençoada. E aí Abraão questiona, fala: mas que adianta eu ter tanta coisa se eu não tenho um herdeiro? Se o herdeiro da minha casa vai ser o meu mordomo, que é a pessoa mais próxima. E aí Deus diz assim: não, um mordomo não será o teu herdeiro, será um filho. Mas minha esposa é estéril. Ele olhou para o lado, viu Sara dormindo ali na tenda e falou assim: mas minha esposa é estéril. Estéril, o que acontece? Não tenho como ter filho. Aí, o que Deus faz? Deus tira Abraão da tenda. É a única passagem que Deus manda alguém sair da tenda. Mas não vai dar para falar disso agora. Eu já falei algumas vezes. Manda olhar para o céu e diz assim: olha para as estrelas. E dá uma imagem positiva para ele. E faz Abrão sonhar. Conta as estrelas se é que podes, porque assim será a tua posteridade. O desafio é contar as estrelas diante de uma imagem positiva. E ali faz Abrão sonhar. Então, a Bíblia nos ensina que Deus usa imagens positivas. Ele mostra uma imagem para nos fazer sonhar, mas usa imagens negativas para nos desafiar. As duas nos desafiam, mas uma nos sonha, a outra nos confronta. E aí, Deus vem em Ezequiel e o desafia. E diz assim: Ezequiel, é possível que esses ossos possam voltar à vida? Diante de uma grande sepultura, olha isso, diante de uma grande sepultura, o que nós vemos? Morte. E veja que era um vale
com milhares de ossos. Então, a morte ela estava ali de uma forma intensa, crivada naquele vale. E aí, Ezequiel olha para todo aquele vale, vê morte para todo lado. E aí, Deus diz assim, é possível, Ezequiel, que esses ossos voltem a viver? Presta atenção. Qualquer profeta dos dias de hoje, desculpa falar assim, não estou questionando os profetas, acredito no mover profético, eu sou casado com uma profeta, eu sou casado com uma mulher que levanta de madrugada, é tomada no espírito, ora em línguas, interpreta e faz a glória do Senhor encher o nosso quarto. Pastora Rosângela, ela é usada de forma profética. Eu sou irmão de um profeta. A igreja El Shaddai tem muitos profetas, que é a igreja que eu faço parte. Homens e mulheres com sonhos, com dons, com visões. Ok? Mas eu atesto aqui que a maioria dos profetas hoje, se recebessem essa pergunta de Deus, responderia de forma pronta. Crê que esses ossos podem reviver? Sim, eu creio. Estaria errado? Não. É uma expressão de fé. Sim, eu creio que eles podem reviver. Olha isso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós temos uma resposta pronta, profética, pronta, mas que não está baseado numa fé transformadora. Transformadora. Sim, Carlos, é um ótimo assunto para a jornada, o ministério profético. Concordo contigo. Nós temos uma resposta de fé pronta, mas nós não estamos prontos para viver a fé da nossa resposta. Você entendeu o que eu falei? Foi muito complicado? Vou falar de novo, você anota. Muitas vezes nós temos uma resposta profética pronta, de fé, mas nós não estamos preparados para viver a fé da nossa própria resposta profética. Vou te dar um exemplo, uma experiência minha. Só muito tempo atrás, eu estava jogando futebol, eu, pastor Fred, faz tempo, tá? A gente liderava o futebol, a gente liderava os jovens na igreja e a gente fazia um futebol de sábado à tarde. E aí, nesse futebol, um dia eu me machuquei, torci o pé durante o futebol, meu tornozelo inchou na mesma hora. Eu lembro ainda, a pastora Fernanda, ela vai lembrar dessa experiência. A pastora Fernanda estava, porque ia bastante gente lá no futebol, era tipo um evento à tarde dos jovens. As meninas iam lá, ficavam assistindo, depois a gente sempre se reunia, era muito gostoso. E o apóstolo Fábio estava jogando esse dia lá junto com a gente. E eu era muito novo, convertido, mas a gente tem sempre aquele discurso de fé. E aí o que aconteceu? Eu torci essa parte, e eu já saí com o tornozelo completamente inchado, sabe quando já vai escurecendo, vai roxeando? E eu cheguei para Fernanda e falei assim, Fê, você me leva para o hospital? E a Fernanda na mesma hora disse, lógico, levo, já começou a se mobilizar, eu já comecei a tirar a chuteira e a meia, o meião, né? E aí o apóstolo Fábio estava ali no time esperando para entrar. E aí ele viu, ele falou assim, não, antes de você ir para o hospital, deixa eu orar por você. E aí ele colocou a mão ali no meu tornozelo e orou. Ali, oração simples, Senhor, cura, em nome de Jesus, toma conta dessa situação. Amém. Aí ele virou para mim e falou assim, você crê que Deus te curou? Ezequiel, esses ossos podem reviver? Carlos Henrique, você crê que você está curado? E a minha resposta foi, sim, eu creio. Eu creio.
E aí ele disse assim, então veste o meião e volta para jogar. A minha resposta foi uma resposta profética de fé. Mas nem sempre acreditamos naquilo que profetizamos por fé. Você crê que Deus te abençoa através dos dízimos e ofertas? Você crê que essa enfermidade pode sair? Você crê que o seu familiar vai ser salvo? Você crê que aquelas pessoas que estão ali naquela esquina podem ser salvas? Lógico que eu creio, Senhor. Então vai lá e prega o evangelho. Entenda que, por isso que eu disse, olha isso. Muitas vezes a nossa resposta profética de fé nos desafia a acreditar naquilo mesmo que nós falamos. E o profeta, queridos, nós só temos 3 minutos aqui para reiniciar. Jesus da glória. Que imersão é essa que eu não consegui sair nem da introdução ainda? Olha o que Deus está falando conosco aqui também. Eu orei, né, João? Eu orei por... Olha aqui o João, ó. Já tive essa experiência também. Machuquei, o Senhor orou, voltei a jogar e ainda fui o artilheiro. E faz pouco tempo isso, hein, João? Amém. É que com a unção que a gente recebe, a gente se manifesta, né? Então, as experiências que a gente tem, a gente vai abençoar. Mas, queridos, deixa eu te falar, nós não podemos ser profetas de discurso. Há muito profeta de discurso nos tempos atuais, eu não estou criticando ninguém, mas a palavra vai nos levar à transformação para podermos influenciar outras pessoas. Há muitos profetas de discurso. Agora veja a postura de Ezequiel. A resposta dele mostrou humildade e confiança. Ele diz, ó Yahvé soberano, tu o sabes. Ele não estava se eximindo da postura profética dele, mas ele estava demonstrando confiança profética no Deus soberano. Lembra que nós falamos sobre a soberania de Deus? É Ele que dá a vida, é Ele que dá a morte, porque muitos profetas hoje se levantam em seu próprio nome. Dizem em nome de Deus, mas se manifestam em seu próprio nome. Quando ele diz aqui, Senhor, tu sabes, ele entrega a causa na soberania de Deus, para que Deus revele a ele qual é o propósito daquele momento profético. Então nós devemos orar pelos enfermos, sim, mas não nos esquecermos de quem cura o enfermo é Deus, e não a nossa voz profética. Nós devemos sim pregar o evangelho para que vidas sejam salvas, sim, mas quem salva é Deus, e não a nossa pregação. Nós devemos sim selar as nossas finanças com dízimos e ofertas, sim, mas nos lembrar que é Deus quem nos prospera. E não porque nós entregamos apenas os dízimos e ofertas. Porque eu conheço pessoas que entregam dízimos e ofertas e não têm prosperado, porque não vivem uma vida santa e dependente do Senhor. Lembra que falamos da motivação do coração na semana do amor nas escrituras, do ágape, a diferença. Lembra que nós falamos sobre a questão, não é o que nós... o que nós só apenas fazemos, mas por que fazemos e de que forma fazemos. Então nós vemos uma resposta que demonstrou humildade e confiança, não demonstrou falta de fé. Ezequiel não estava sem fé quando ele disse, tu sabes, ele disse assim, Senhor, um mover sobrenatural como esse depende de uma soberania que não cabe a mim, Senhor. O que o Senhor quer de mim? A resposta foi, tu o sabes, ou seja, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Os profetas precisam se levantar
Em 10 segundos nós vamos ter que reconectar. Quantos querem voltar para receber mais, queridos? Em 10 segundos eu estou reconectando. Agora, estamos voltando para a nossa segunda parte da imersão desse sábado, dia 20/6, falando do Vale dos Ossos Secos. Estamos sendo ricamente abençoados e ministrados nesse lugar, em nome de Jesus. Obrigado por todos os que estão voltando aqui agora. Muito bom vocês estarem aqui conosco. Bastante gente nessa manhã aqui compartilhando esse momento aqui conosco. Então, o que é que nós estamos falando? Deixa eu já colar aqui. Obrigado, Lica. Jornada bíblica passa muito rápido, realmente. Aqui, é lógico, nós estamos em aula, ok? Veja só, o Dr. Paulo Grimaldo está fazendo uma pergunta bem interessante. A minha resposta para o apóstolo Fábio poderia ter sido: Deus sabe? Sim, poderia ter sido. Deus sabe. Mas esse Deus sabe, a tradução dela é: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quando o profeta vira, ó Yahvé, soberano Deus, ele está dizendo o seguinte: tu sabes. É o seguinte: Senhor, qual é a tua direção para esse momento? O que é que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu creio, porque o Senhor tem trabalhado em mim a fé para crer. Mas o que o Senhor quer de mim? Eu quero que você profetize. Carlos Henrique, eu quero que você volte a jogar. Naquele dia eu voltei a jogar ainda mancando, porque estava doendo. A chuteira nem entrava direito no tornozelo, estava doendo, e eu voltei a jogar. Não lembro se eu fui artilheiro, João, porque faz muito tempo. Ok? Faz muito tempo. Mas eu voltei a jogar. E no final, foi uma experiência muito forte, porque meu tornozelo foi completamente curado. Agora presta atenção. O mover tem um propósito. Quando eu cheguei em casa, naquele dia, no meu devocional à noite, no dia em que eu fui fazer uma oração, eu falei: Senhor, que experiência tremenda o Senhor me deu de cura hoje. Foi minha experiência, assim, primeira experiência efetiva com cura em mim. E Deus falou comigo naquela noite. Ele falou assim: eu só pude curar o teu tornozelo porque você o entregou para mim. Você entregou o teu tornozelo. Entrega também a tua perna. Entrega o teu braço. Entrega o teu coração. Entrega a tua família. Entrega teus negócios. Porque eu posso curar tudo. Deus tinha um propósito de ministrar minha vida naquela noite. Foi um selo de conversão muito forte, aquela experiência que Deus me deu. Nós temos experiências de conversão durante a nossa caminhada cristã, que Deus vai nos dando, que nos marcam. Que nos marcam. Então, quando Deus diz assim, quando ele diz, tu sabes, o profeta, na verdade, estava falando para ele, para Yahvé naquela hora: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque não adiantaria nada ele falar, eu creio. Então há um desafio ali. Então veja só, o que acontece após a resposta de Ezequiel naquele momento? Primeiro a Bíblia diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor, dizendo, fala com esses ossos. Queridos, o profeta, isso daí vai entrar na semana do ministério profético, Carlos. O profeta, ele deve falar mesmo quando parece que ninguém ouve. O profeta deve falar, o evangelho deve ser pregado mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Olha isso. O próprio Ezequiel já tinha sido ministrado por Deus a respeito disso em Ezequiel 2:5. Ezequiel 2:5 diz assim: sendo assim,
quer aquela nação amotinada ouça, quer não lhe dê atenção, ficarão sabendo que um profeta esteve entre sua gente. Ezequiel 2, versículo 5 diz isso. Ou seja, quer as pessoas estejam ouvindo, quer as pessoas não estejam ouvindo, elas ficarão sabendo que um profeta esteve naquele lugar. Ou seja, o profeta ele deve pregar, mesmo quando parece que ninguém ouve. O profeta deve falar, mesmo quando parece que ninguém ouve. Ok? Ficou claro isso? Anotou isso daí? Porque isso daí vai te ajudar no seu chamado profético. Então, ele ouviu a voz do Senhor. Lembra que nós falamos sobre ouvir? Deus até permite a gente ouvir a voz dele, mas jamais, o que foi falado sexta-feira? Podemos ouvir a voz dele, mas jamais subjugar a Deus. Deus permite que a gente ouça a voz dele, mas jamais ele se submete à vontade humana. Então aqui se comprova de que a vontade, o mover para aqueles ossos reviverem deveria ser totalmente baseado em vontade divina. Não poderia ter nada envolvido de vontade humana. O profeta precisava estar totalmente vazio de si mesmo. E é por isso que ele responde: Senhor, tu o sabes, eu só posso ter essa experiência com esses ossos aqui se o Senhor for soberano primeiro na minha vida. Queridos, o nosso ministério, ele só tem êxito se Deus for soberano primeiro nas nossas vidas. Às vezes nós queremos que Deus seja soberano no ministério, seja soberano na nossa geração, seja soberano na nossa célula, seja soberano na vida dos nossos discípulos, mas ele primeiro precisa ser soberano nas nossas vidas. Quantos estão entendendo? Diga: eu entendo e recebo em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro, olha a sequência: ouvi a voz do Senhor dizendo: fala a esses ossos e diga-lhes: farei entrar o fôlego em vós e vivereis. Ou seja, ossos, vamos resgatar a essência. O osso sequíssimo era um osso sem essência, era ossos de morto, como Jesus disse, dentro dos sepulcros, ali há ossos de mortos. Então ele disse: farei entrar a essência, o etzem, no íntimo, o osso é íntimo de vocês novamente, para depois vir tendões, músculos, carne e pele. Ou seja, se não tiver essência, não adianta ter tendão. Se não tiver essência, não adianta ter músculo. Se não tiver essência, não adianta ter carne. Se não tiver essência, não adianta ter pele. Precisa primeiro ter essência. É a essência que faz a diferença. É a essência, a centralidade de todas as coisas. Ouça, ossos, vocês precisam de essência novamente. Novamente. Presta atenção, queridos, presta atenção no que está sendo falado aqui. Vocês estão escrevendo um monte de outras coisas aí. Vocês têm liberdade para isso. Mas às vezes vocês ficam escrevendo um monte de outros assuntos aí e estão perdendo a essência do que nós estamos recebendo aqui. Vai chegar no final, vai ter um fechamento. Vai ter um fechamento muito, muito, muito poderoso para as nossas vidas. Nós estamos debaixo de um mover profético neste sábado aqui, em nome de Jesus. Amém? E também assim, tem liberdade, mas às vezes vocês estão conversando entre vocês aqui, eu quero ler achando que é alguma coisa para a gente compartilhar aqui, e aí eu mesmo acabo me perdendo aqui no que vocês estão escrevendo. Então, pode escrever, comente, eu gosto que comente, eu acho que tem que ter essa interação, mas tenta comentar as coisas mais direcionadas com aquilo que nós estamos falando aqui, por favor, ok? Senão eu vou querer ler para comentar e aí é algo que não tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, ok? Então, presta atenção aqui. Então não adianta ter tendão, ter músculo, ter carne, ter pele, se não tiver essência. A essência é primeiro. O que Deus quer é essência. O que Deus quer de mim e quer de você
é essência. Diga essência. Queridos, se a gente tem uma palavra para resumir o Vale dos Ossos Secos, a palavra é etzem, essência. Foram muitos símbolos, foram muitos ensinos, mas o que Deus está falando, o cerne do Vale dos Ossos Secos é a essência. Então ele diz, farei então o fôlego, a essência, o etzem, esse resgate, porque senão não adianta vir nada. Mas, se tiver essência, também terão tendões. E aí, há uma sequência lógica, primeiro tendão, depois músculo, depois carne. Lógico que carne e músculo tem uma ligação direta, né? A carne, músculo é carne também, carne e músculo, ok? E depois pele. Tem uma sequência lógica dessa construção, mas também tem um objetivo de entendimento, de esclarecimento e revelação através dessa construção. Por quê? Porque existe uma sequência de resgate daquilo que Deus faz nas nossas vidas quando nos convertemos, e se nós estivermos atentos a essa sequência, queridos, a nossa conversão se torna genuína e se torna proveitosa para resultados. E eu quero dizer que Deus te converteu para que a sua vida volte a ter resultados. Uma vida no mundo é uma vida de resultados parciais. Você até alcança algo aqui ou ali, mas não consegue plenitude. Agora, em Deus, a nossa vida é uma vida de resultados em plenitude, completas. Amém? Quantos entendem isso? Então, primeiro, essência. Todo aquele que se converte, Deus primeiro toca na essência. O espírito passa a viver. Essência, algo que estava morto. O osso era osso de morto. E agora tem essência. Estávamos mortos no espírito, mas em Cristo ressuscitamos. Já falamos disso. Seguindo aqui. Então, e aí depois vem tendões. Tendão é aquilo que liga. Estou falando de forma bem básica, não vou entrar em aula de anatomia. Temos médicos e doutores aqui no nosso grupo, na nossa sala de aula, que podem depois tirar todas as suas dúvidas. Mas os tendões são aqueles que fazem a ligação dos músculos com os ossos para os movimentos, para as articulações. Fala dessa ligação. Então os tendões falam de relacionamento. Queridos, depois da essência, a parte mais importante de restauração na nossa vida se chama relacionamentos. Tem muitas pessoas que quando se convertem, estão preocupadas com a vida financeira, estão preocupadas com o trabalho, estão preocupadas com tantas outras coisas, mas o que Deus quer curar é relacionamento. A cura primeiro é na essência. O resgate, o retorno, a transformação. A segunda etapa é relacionamento. O que Deus quer curar é relacionamento. Relacionamentos, queridos. É uma sequência. Então, primeiro, essência. Segundo, relacionamento. E aí depois, né, músculos. E aí músculo fala de força. Força produtiva. Força para trabalho. Ok? Força para gerar resultados. Jó 40, versículo 16, diz assim: a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Está falando de força, está falando de músculo, está falando de trabalho, força para trabalhar, para gerar resultados. Agora, não adianta nada gerar resultados sem ter relacionamentos. Na verdade, os resultados se tornam riscos se você não tem relacionamentos. E não adianta nada você desenvolver relacionamentos sem essência, porque senão seus relacionamentos podem ser interesseiros. Os seus relacionamentos podem ser escusos, podem ser com focos distorcidos. Ok? A essência, Kennedy, já é relacionamento com Deus. A sua essência já é relacionamento com Deus. A partir daí, desse relacionamento com Deus, você passa a se relacionar com as pessoas. Ok? A sua essência já é relacionamento com Deus.
A sua essência. O seu etzem já fala, obrigado meu amor, em relacionamento com Deus. A partir daí, você passa a se relacionar com pessoas. Ok? Uma pessoa que perdeu a essência, o que ela perdeu? O relacionamento dela com Deus. Agora, os tendões, os movimentos, as articulações, falam de você se relacionar com pessoas. A partir daí, o teu trabalho começa a ter um resultado sem riscos. Querido, você pode se matar de trabalhar. Se você não aprender a se relacionar, já era. Vou te falar, até vou usar um exemplo televisivo para isso. Televisivo. Aquele programa, O Aprendiz, que é um programa do americano, do Donald Trump, que o... Como é que ele chama? Fugiu o nome dele, ele trouxe para o Brasil agora, o Justus. Faz aquele. Queridos, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que ele deu o seguinte relatório na hora que vai despedir, que é aquela hora da tensão do programa. O Roberto Justus diz assim: olha, você teve o melhor resultado aqui, ó. Estão aqui os índices, os quadros do desafio que eles tinham. Mas você não conseguiu se relacionar com a sua equipe. Você está despedido. Quem já assistiu vai lembrar disso, a maioria das vezes. Porque resultado não pode vir antes de relacionamento. De jeito nenhum. E relacionamento não pode vir antes de essência. Tem pessoas que maculam a sua essência por causa de relacionamentos. Você está demitido. Não era assim? Tem pessoas, queridos, presta atenção nisso, é muito sério. Essa aula aqui, lembra que a imersão é confronto, a imersão é para tratamento. A imersão é todo o contexto que nós estudamos essa semana para nos transformar. Queridos, tem pessoas que perdem a sua essência por causa de relacionamento. E eu não estou falando de relacionamento mundano, não. Eu estou falando de relacionamento dentro de casa. Relacionamento dentro de casa. Ok? Então vamos para frente. O músculo, a força produtiva. Anotou aí Jó 40:16? A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. É um exemplo aqui, um versículo que eu peguei para para corroborar aqui. Ok? E aí depois vem a carne. E a carne na Bíblia, queridos, meu Deus, se a gente for estudar a carne na Bíblia, dá 1 ano de jornada bíblica. Mas, o que Deus está nos mostrando aqui nessa manhã? A carne diz respeito a conquistas pessoais, porque traz, então, depois de essência, relacionamento, força produtiva, você gera conquistas pessoais. Mas a carne também fala da fragilidade do homem, para não se afastar de Deus. Por isso Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, o etzem, a essência, o sopro, com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Por isso que as conquistas pessoais não podem vir antes da essência, não pode vir antes dos seus relacionamentos, não pode vir antes da sua força para o trabalho, porque isso fala de responsabilidade. Quem corre só atrás das suas próprias coisas não é uma pessoa que age com responsabilidade, porque nós não vivemos sozinhos, nós temos pessoas ao nosso redor, ok? Então a carne fala de conquistas pessoais e da fragilidade do homem, para não se afastar de Deus. Ok? Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, para não tender a perder a sua essência. O espírito, o etzem, na verdade está preparado, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Ok? E por último, pele. E aí pele, que é o externo, que é o visto, fala das atitudes
e comportamentos que geram referência e modelo para o próximo. Queridos, olha isso. Tem muita gente querendo ser modelo. Tem muita gente querendo ser referência, mas ainda não entendeu que começa na essência, passa pelos relacionamentos, tem resultado de força produtiva, tem conquistas pessoais sem deixar a carne falar mais alto, sem se ensoberbecer, sem achar que é o melhor, sem se orgulhar, sem ser vaidoso, mas querem ser modelo, mas querem ser referência. Meu Deus. Vocês estão percebendo o que é que Deus está falando conosco? Está falando conosco aqui nessa manhã, queridos. O que é que Ele está nos ministrando nessa manhã? Olha o que Deus está nos entregando como conhecimento e revelação. É para um impacto de mudança definitivo nas nossas vidas. Olha o que é o Vale dos Ossos Secos, queridos. Quantos estão recebendo? Meu Deus. Não perde nada. Pelo amor de Deus. Recebe isso agora. Timóteo capítulo 4, versículo 12. Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, atitudes e comportamentos, ok? No amor, na fé e na pureza, que do grego é a mesma etimologia de essência, etsen. Na pureza, etsen, essência. Sem essência, queridos, não há relacionamento. Sem relacionamento, a força produtiva corre risco. Sem força produtiva não há conquistas pessoais. A sua carne se torna frágil. E sem essa sequência, queridos, não seremos exemplo e modelo para os fiéis. E Deus está te chamando para ser modelo e exemplo para os fiéis. Só quem recebe, diga eu recebo. Queridos, eu estou tomando um chazinho aqui, ó, que a Rô fez para mim, para dar aquela aquecida nas cordas vocais, amém? Então vamos lá. Amém, queridos? Cheguei na metade do vale. Chegamos na metade dessa experiência espiritual. E aí, depois de tudo isso, Deus vira e fala assim: então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Gente, a hora que eu li isso, eu não sei você, queridos, mas a hora que eu li isso, eu me perdi. Por quê? Olha isso aqui. Depois de receber o fôlego da essência, depois de relacionamentos, força produtiva com resultado, conquistas pessoais sem a carne falar mais alto, me tornar padrão e modelo para os fiéis, Deus vira e fala: agora vocês saberão que eu sou o Senhor. Você consegue compreender o quanto andamos na caminhada cristã e talvez ainda não sabemos quem é Deus? Ou quanto Deus realmente é o Senhor? E saber que Deus é o Senhor só é possível se a essência não se perder.
se a essência, se o etzem, se for mantido, guardado, protegido, imaculado. Podemos andar, queridos, anos com Cristo. Com Cristo. E aí podemos ouvir de Cristo o que ele mesmo deixou. Vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Olha isso. Vocês me chamam Senhor, Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando. Então nós podemos passar uma vida inteira chamando Jesus de Senhor e não está fazendo o que ele manda. E é por isso que Ezequiel chega aqui e diz assim: Senhor, soberano, tu sabes o que é que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim? E às vezes não vencemos as batalhas pessoais, bem colocado Ana Alonso aqui, porque só conhecemos de ouvir falar. Não caminhamos juntos. Até chamamos de Senhor. E é por isso que ele diz: então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Aí ele cita: eu sou o Senhor Deus. Uau! Isso só é possível na essência. A principal manifestação de Deus na vida de alguém, já falamos isso e vamos aqui só ratificar, está no interno e não no externo. Não é dinheiro, não é fama, não é conquistas pessoais que garante o etzem, mas é o etzem. É o etzem que garante conquistas pessoais. Vocês estão entendendo? É o etzem que garante qualquer outra coisa. O Carlos está acrescentando aqui que pureza do grego vem da palavra agnus, exatamente agnus, que também significa santo. Ok? Por isso essa ligação direta com o ruá, com o sopro, né, que traz a essência. Muito bem, obrigado pelo acrescentar aqui. Amém? Sempre, eu quero fazer as minhas palavras do que a Lica escreveu aqui agora. Sempre é de dentro para fora. A sua oração não pode ser de fora para dentro, porque senão é uma reza. Qual é a diferença entre reza e oração? Reza é de fora para dentro, você ouve, decora e repete. Oração é de dentro para fora, o espírito, o ruá, o nefesh, flui através de você. E você libera palavras, que às vezes você nem sabe quais são. Gemidos inexprimíveis pode ser uma oração. Amém? Sempre de dentro para fora. A nossa vida com Deus é sempre de dentro para fora. Você quer chamar a presença do Espírito Santo? Quando você fala assim, vem Espírito Santo, você deve completar dizendo, tu que habitas em mim. Porque você fala, vem Espírito Santo da onde? Vem da onde? Existem sopros específicos, mas vem da onde? Ele vem de dentro de você. Ele está dentro de você. Amém? Agora, presta atenção nisso. Parece agora uma incoerência o que nós vamos falar aqui e o que eu li. Primeiro, veio esse impacto de saber quem é Deus, de conhecer a Deus, de conhecer o senhorio de Deus, a soberania de Deus. E aí depois você continua lendo o texto, que nós já lemos tudo no começo, e diz assim, depois que já tinha carne, tinha tendão, tinha pele, que tinha essência, aí ele diz assim, mas não havia fôlego de vida neles. Ué, peraí, como não havia fôlego de vida se já havia soprado? Se já havia soprado. Como não havia fôlego de vida neles? Eu entrei em parafuso. Alguém quer me responder? Me ajudar? Alguém quer me ajudar? Como depois de tudo isso,
Se já tinha soprado a essência, porque a primeira coisa falou, ó, fala a esses ossos, que o fôlego de vida venha, a essência, para depois ter, e tudo. E agora ele diz assim, mas não havia o fôlego de vida. Havia o fôlego, mas não havia o fôlego. Havia o fôlego, mas não havia o fôlego. Ai, gente, como eu amo a palavra. E como eu amo compartilhar, ensinar, aprender, mergulhar. Pode responder só com jejum. Ô, João, certos entendimentos é só com jejum e oração. Ter a vida na carne e ter a vida no espírito são diferentes. Muito boa essa. Porque estava faltando a decisão, o livre-arbítrio. Olha que tem bastante coisa aqui. Mas nós falamos sobre isso já essa semana. Nós falamos, havia essência. O etsem é a essência, havia os ossos. E já não eram mais ossos de mortos. Porque se fosse osso de morto, não teria o tendão, não teria... Continuariam sequíssimos, os ossos já não estavam mais sequíssimos. Vamos lá. Para que Deus sopra o fôlego de vida em alguém? Já tem a essência. Mas para que é que ele sopra o fôlego de vida em alguém? Para que haja propósito. Anota aí. Para que haja propósito. A palavra profética já tinha sido liberada. A essência já estava ali. Mas qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo? Deus te dá a essência. Qual é o objetivo? Deus te ensinar relacionamentos. Qual é o objetivo? Deus te dá força produtiva para o trabalho. Qual é o objetivo? Deus fazer de você alguém com conquistas pessoais, alguém que se torne até modelo para outras pessoas. Qual é o propósito? Queridos, lembra? O sopro dos quatro ventos sempre executa um propósito de Deus. Gênesis 2,15 diz assim: assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e para nele fazer suas plantações. Logo depois de Deus soprar nas narinas o fôlego de vida do homem, o homem já estava criado. Após Deus soprar o fôlego de vida na narina do homem, Deus o colocou no jardim do Éden com um propósito. Deus não deu vida só para dar. Tem que haver propósito. Deus tem propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E as coisas que são feitas sem propósito, elas acabam, elas são limitadas. Elas são passageiras. Mas o propósito gera o quê? Herança. O etsem com propósito gera o quê? Legado. O etsem com propósito gera o quê? Posteridade. Deve haver um propósito. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí Atos 2:2 ele diz, de repente veio do céu um barulho semelhante a um sopro, um vento muito forte, e esse tomou conta de toda a casa
onde estavam assentados. Ou seja, o Espírito Santo veio e soprou sobre a vida daqueles discípulos, sobre os 12, sobre aqueles 120, sobre aquela geração que estava se formando. Não soprou só para eles terem o Espírito Santo. Não soprou só para que eles ficassem cheios de dons e talentos. Não soprou só para que eles ficassem em êxtase espiritual. Mas para que eles fossem testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando o vento de Deus sopra, é para estabelecer propósitos. Quantos recebem? Digam amém. Eu recebo desse sopro. Eu recebo desse fôlego. Em nome de Jesus. É para estabelecer propósito. Por isso a pergunta de Ezequiel no começo, a resposta de Ezequiel: Senhor, tu sabes. Qual é o teu propósito? O que vem lá na frente, Senhor? Tem algo que eu não estou enxergando. Eu só estou vendo um monte de ossos sequíssimos. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas qual é o propósito, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Aonde eu vou? Para onde eu vou? Se o Senhor me arrebatar agora e me levar para outro lugar, qual é o propósito? Existem propósitos. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós, que vai gerar um legado, que vai deixar uma herança. Mas isso está diretamente ligado à essência dele em nós, está diretamente ligado à soberania dele em nós. E nós entendermos, dentro de todo esse processo, que existe um sopro. Qual é o sopro que cumpre propósitos divinos? Os 4 ventos. Ele não só fez reviver um monte de gente, mas levantou um exército. Ali estava escrito. Ele levantou um exército. Ele levantou a casa de Israel, pronta para guerrear na essência. Batalha espiritual, armas corretas. Você vai ver o quanto a jornada bíblica, um ensino vai se ligar ao outro. O quanto eles vão interagir, o quanto eles vão se unir, queridos. Tá tudo, a Bíblia ela é coerente de Gênesis 1 a Apocalipse 22. É Apocalipse 22? Termina 21. Ah, meu Deus, me deu um branco aqui agora. Peraí que eu vou falar agora. Agora, Apocalipse, ai meu Deus, 22, glória a Deus. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, ordem cronológica ou não, a Bíblia se completa. A Bíblia se completa. Deus tinha propósito naquela visão. Deus não quis dar uma experiência para o profeta para a fé dele ser mais edificada. Ainda que a nossa fé é edificada a cada experiência. E na perseverança da busca por essas experiências. Mas Deus tem um sopro com propósito para as nossas vidas. E isso, queridos, é determinante para a nossa vida cristã. Se você receber isso, isso muda tudo. Isso muda tudo. O sopro de Deus vem para gerar propósito em nossas vidas. E esse propósito colocado em prática gera um legado para a posteridade. Anota aí. O sopro de Deus vem para gerar propósito em nossas vidas. E esse propósito colocado em prática gera um legado para a posteridade. Amém? Eu acredito muito nisso. Na verdade, hoje a minha vida, ela vive isso. Eu tenho uma vida com propósito. É muito lindo quando você chega nesse estágio em que você vê que a tua vida tem propósito. Muitos dos que estão aqui nesse grupo vivem propósitos espetaculares. E quando eu falo propósito em Deus, eu não estou falando de ministério. Ok? O ministério pode ser. Mas eu estou falando que há propósito na nossa vida. Seja na sua profissão, seja no seu chamado. Vivemos uma vida com propósito. Amém? Agora veja só. Veja que só depois... Queridos, ouça isso que Deus vai falar agora. Isso é arrebatador. Isso é arrebatador. Veja que só depois de toda a experiência
de desafio do profeta é que Deus revela o significado da visão e do propósito. E eu quero falar algo aqui, que não é fácil, mas é real. Os profetas, isso não é, eu não posso generalizar, mas os profetas atuais querem o significado da visão e do propósito, sem antes aceitar o desafio de realmente serem profetas. Os profetas atuais querem o significado da visão e do propósito, sem antes aceitar o desafio de serem profetas. Vocês estão entendendo? Todo mundo quer o significado da visão. Todo mundo quer o significado do propósito. Mas e o desafio? Ezequiel teve que aceitar o desafio. O desafio de se submeter à soberania de Deus. O desafio de entender o Etzem. E isso é desafiador. Mas Deus está levantando uma geração profética poderosa nesse tempo. Queridos, entenda uma coisa. Não há profeta sem conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, pode ser que sim, doutor Paulo. Pode ser que sim. Podemos ter mais de um propósito. E podemos nos mover em propósitos também. Então sim, tranquilamente. Ok? Entenda uma coisa. Só para exemplificar, a Bíblia diz que existem reis, existem sacerdócios e existem sacerdócios reais. Ok? Então tem gente que tem o propósito de vida como rei, tem gente que tem o propósito de vida como sacerdote, e tem gente que tem o propósito de vida como sacerdote e rei. Tá bom? Mas isso aí a gente pode combinar de discutir aí mais pra frente, ou lá no grupo do Telegram, que hoje fica aberto o dia inteiro. Eu quero ver hoje bombar esse grupo. Com frases, com impressões, com dúvidas, com perguntas. Tem dúvidas que passaram aqui que eu não consegui responder. Então põe lá no grupo pra gente discutir depois. Tá bom? Então veja só. Existia aqui um objetivo, um propósito. E aí, lógico, isso daqui não é revelação, isso está escrito. Isso está escrito. O propósito aqui, primeiro, era resgatar o reino físico de Israel. Ele fala, Deus fala, ó, deixa eu avisar uma coisa. Ó, esses ossos aí é a casa de Israel, que ficou murmurando que eles estavam sequíssimos, que os ossos deles estavam definhando, que a essência deles estava se perdendo. Tudo, ó, são esses aí. Eles viraram as costas para mim. Eles estão vivendo uma vida totalmente fora do propósito. E aí viraram um monte de mortos. Morreram, perderam a essência. Ok? Deus deixou claro o propósito ali. Mas existia também uma palavra profética a respeito do reinado do Messias. Mas antes disso, olha só o que está aqui, ó, Ezequiel 37:12. Contudo, profetize e prega-lhes, assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Lembra dos 5M? Só tira do mausoléu. Só Deus tira do mausoléu. Só a decisão final de Deus para tirar do mausoléu. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Aí, Ezequiel 37, 26 e 27 diz assim. Então, primeiro está falando da terra de Israel. Eretz Israel. Ok? Terra de Israel. Amém? Eretz Israel em hebraico.
Então vamos lá. E aí isso fala da terra de Israel. Lembra que Israel físico, Israel espiritual. Nós hoje Israel espiritual. E aí fala de nós. Ezequiel 37, 26 e 27. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei. Constituirei o meu santuário, o templo entre eles por todo o sempre. Assim meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o Deus e eles serão o meu povo. Lucas 22, 20. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice explicando. Esse cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Essa mesma aliança tirou a nossa essência da sepultura espiritual. Fomos resgatados na essência. Da mesma forma que o sopro dos quatro ventos trouxe o propósito de vida, trouxe a essência para o cumprimento de um propósito. Assim Jesus, quando derrama o sangue dele, que faz aliança eterna conosco, derrama em nosso benefício, nos resgata na aliança, nos tira da sepultura espiritual em que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e nos resgata para o propósito de uma vida eterna. João 14, 23. Olha isso. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedece a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso tabernáculo, o nosso lar. Nós faremos nele a nossa morada. Ezequiel 37, 24. Então, um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor. Obedecerão fielmente às minhas leis e princípios e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Uma palavra profética messiânica. Existem muitas profecias messiânicas. E o Vale dos Ossos Secos nada mais é do que uma palavra profética messiânica. Muitos vêm de várias formas, mas hoje Deus está nos mostrando o que realmente Ele tem para nós. E eu quero, nós só temos mais 10 minutos aqui para encerrar. Eu quero que você anote uma última frase. Eu quero que você anote algo. A essência resgatada no propósito nos leva a sermos um com Cristo e nos tornarmos a sua própria morada aqui na terra. Você entendeu? A essência resgatada no propósito nos leva a sermos um com Cristo e nos tornarmos a sua própria morada aqui na terra. Precisamos do resgate dessa essência para que Cristo habite em nós. Em nome de Jesus. É isso aí. É a nação de Israel considerada morta. Voltaria à vida quando Deus falasse com ela. É isso mesmo. Nós falamos aqui. Uma profecia, porque Deus mesmo falou, olha, entenda o que aconteceu aqui nos vales dos ossos secos. Quantos receberam o que Deus falou aqui nessa manhã? E entenderam realmente o que é o vale dos ossos secos? Oh, meu Deus, espera aí, não consegui fixar.
Fixei aqui no comentário a frase, ó, conseguir escrever. A essência resgatada no propósito nos leva a sermos um com Cristo e nos tornarmos sua própria, e nos torna sua própria morada aqui na terra. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque andamos realmente por um vale de ossos secos. Quando estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, ali éramos como ossos sequíssimos, mirrados, sem vida, sem essência, sem etc. Mas aprove ao Senhor soprar o teu fôlego de vida. A tua palavra nos alcançou, assim como Ezequiel pregava aqueles ossos. Quer eles ouviam, quer eles não ouviam. E nós muitas vezes não te ouvimos por causa da dureza do nosso coração. Mas houve profeta no nosso meio. E o teu fôlego resgatou a nossa essência, nos levantou, formou em nós um exército, hoje conhecido como igreja, que tem um só Deus, um só pastor. E que, no teu sopro, nos leva a um propósito. Pai, revela-nos aquilo que ainda pode estar oculto aos nossos olhos. Nos mostra o que está por detrás de cada experiência que tu tens nos dado. E são tantas experiências, Pai, que podemos ficar dias relatando. Nos alegramos em Ti, porque Tu tens sido bom demais conosco. Obrigado por essa jornada, obrigado por essa semana, obrigado pela fidelidade dos Teus filhos, desses alunos tão sedentos por algo que venha do Senhor. Eu sei que não foi conhecimento meu, nem revelação humana que falou conosco nessa semana, mas hoje o Senhor nos impactou, Pai. E nós somos gratos por isso. Obrigado por toda a transformação em nós e por toda a influência que geraremos para abençoarmos o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, Nazaré? Ana Alonso, João, Marilza. Amém? Uou! Ai, agora toda vez que você ouvir a Ludmilla cantando, como num vale de ossos secos, faz um exército. Aí toda vez que você ouvir esse louvor, você não vai mais ouvi-lo de uma forma apenas poética e harmoniosa entre notas musicais, mas vai vir aquela visão clara de um propósito para deixar um legado nas nossas vidas. Uhul! Amém, queridos? Glória a Deus, que tempo extraordinário, que Deus te abençoe, que você seja uma influência em outras vidas. Estou abrindo agora o grupo do Telegram. Pastor, eu não faço parte desse grupo. Vai na minha biografia agora, na minha bio, aqui no meu Telegram, clica num link lá, você vai cair num grupo de pré-inscrição e lá eu te mando as informações para você se inscrever. Queridos, lembre-se, se chegarmos ao número de pelo menos 212 alunos, eu libero uma videoaula ensinando qual é a minha metodologia de estudo da Bíblia. Ok? Será que nós vamos? Não, ó. Subimos aí, estavam com 142 alunos, fomos para quase 160 em uma semana. Então não está tão longe. Eu tenho certeza que Deus vai fazer de você uma influência poderosa em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Lucélia, Luiz, doutor Nazaré, Enio Simões, meu lindo. Um beijo, entra lá, Enio, vem fazer parte, porque agora a gente vai para um grupo onde a gente continua debatendo.
Você pode colocar dúvidas, lá eu coloco mais coisas, coloco enquetes, coloco conhecimento bíblico, os versículos todos citados aqui eu vou postar lá daqui a pouco, ok? 9 horas agora começa a live da apóstola Cláudia, espetacular, muito bem lembrado, Nazaré. Vamos junto, Lucélia, Deus te abençoe, Tati Calisto, Cecília, Deus abençoe sua vida, sua família, Antônio Carlos, beijão, Maria Elisa, Portugal conosco aqui, Rodrigo, Portugal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Florianópolis, eu vi gente aqui, Deus abençoe cada um de vocês, Pastora Socorro, todos os pastores que estiveram aqui, Carmen Lins, Maria Cecília, Deus te abençoe também, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, todos. Pamela, beijão. Felipe, Deus abençoe também, abençoe Mogi das Cruzes, abençoe toda a grande São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil, Marilza, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Cris Gonçalves, todos, estou muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui, que Deus os abençoe, que possamos estar juntos. Amanhã eu posto no grupo o tema da próxima semana, e ó, essa vez não vai ser sorteado, não vai ser vocês vão falar, eu já tenho um tema para trazer para vocês. Shabbat Shalom, Everera Ha Hashem, Deus te abençoe, Shalom Adonai Revelim, Ubraha. Um beijo no coração, amo vocês, obrigado por tudo. Márcia, dá um beijinho na Júlia, Roseli, Pastora Fernanda, beijo em todos aí, minha irmã querida, te amo. Deus abençoe. Coração, Kelly, todos. Obrigado, muito obrigado, viu? Pela confiança, pela aliança, pelo compromisso. Estamos aprendendo e recebendo muito, ok? Divulga a jornada bíblica aí para a gente poder alcançar o maior número de vidas. Tati, beijo no João. O Nilton assistiu junto ou dormiu o homem hoje aí? Hein? Deus abençoe, obrigado por tudo. Não consigo desligar, quero abençoar todo mundo, quero ser abençoado. Obrigado por cada palavra. Um beijo, um beijo, um beijo. Deus abençoe. Eu falei, a paz do Senhor com saúde de um amigo, que é um amigo que está. Shalom Adonai Revelim Ubraha. Ok? Maria Elisa, beijo. Que os céus de Portugal estejam abertos para o derramar e para o sopro dos 4 ventos. Em nome de Jesus. Beijo a todos, Daiane, todos. Glória a Deus. Ó, hoje tem rede de criança, tem rede One. Amanhã tem culto. Vamos aí. Beijo a todos. Deus abençoe. Juvencio, Moscato, todos vocês. Uma honra estar aqui com vocês.